Os sinais vitais de um homem terminam ali mesmo sem esperança alguma. Então ele acordou dizendo que já faz um bom tempo que isso aconteceu. Seu nome é Hirako, que ao sair de seu quarto surge uma maid pedindo desculpas por não terminar o seu café da manhã. Ele disse para não se importar e que não precisa chamá-lo de mestre. Então o chefe da vila seria apropriado. Parece mais um dia normal para aquele homem que já está adaptado desde que foi reencarnado. Uma elfa aparece dizendo quanto ele acordou cedo hoje, e depois uma espécie de anjo, dizendo que teve uns negócios com Green Maria, e pergunta ao Hirako no que ele pode ajudar. Ele disse que teve aquele sonho novamente ontem à noite depois de um tempo. A comunidade da vila parece feliz, a paz domina esse lugar. O ele do passado jamais poderia imaginar que seria capaz disso, viver uma vida aconchegante como essa. Machio Hirako, presumo que esse seja o seu nome, certo? Essas foram as palavras de uma entidade que se dizia ser o Deus que governa o mundo. Deus? Então eu morri? Afirmando que, se de acordo com o calendário deste mundo, ele viveu por 39 anos, traído por outros e desmaiando de uma doença terminal. Por isso, Deus deu novamente a oportunidade de Hirako viver sua nova vida. Dessa vez, ganhará um corpo saudável e livre de qualquer doença. A razão pela qual ele teve uma vida tão cruel foi em parte dele mesmo. Por isso, tem alguma coisa a acrescentar? Ele fará com que viva da maneira que achar melhor. Então ele disse que queria tentar a agricultura. Quando estava preso na cama do hospital, adorava assistir esses programas de TV. Não poderia ser sociável na sua vida anterior. Então seria bom fazer isso longe da população pacificamente. Deus aceita a oferta e permite que ele seja um agricultor, concedendo o poder da ferramenta agrícola onipotente. E foi assim que Hirako veio parar neste mundo. Seu novo corpo agora se move perfeitamente, coisa que antes não tinha direito. Agora terá que viver a sua segunda vida. Ele se vê rodeado de árvores e sua roupa é igual àquelas de um aldeão num jogo de RPG. Hirako se lembra que foi concedido a ele a ferramenta onipotente. Ao usá-la, nunca se sente cansado através do solo duro e das raízes das árvores, sem se importar com o mundo. Poderia cultivar bons vegetais se plantasse um campo com eles. Explorando a floresta novamente, ele tem escutado um rio, mas também escuta barulho das folhas. Ao andar, não acha uma espécie de grama, mas também não sabe se a gravidade do local se encontra-se em perigo. Pode aparecer um monstro, não se sabe o quanto. Hirako encontra uma enorme árvore e diz que aqui será um bom ponto de referência, então irá montar uma base por enquanto. Mesmo assim, não encontrou um rio por perto, então ele decide cavar um poço. Esse método tem sido usado para encontrar canos de água. O seu equipamento mágico se transforma em qualquer material de agricultor. Até mesmo uma enxada pode cavar para sempre até encontrar água. Assim, tentando cavar na diagonal, conseguiu encontrar na sua primeira tentativa. Primeira etapa, água concluída. Agora ele precisa de alimento, mas é perigoso vagar pela floresta na noite. Ele disse que estará cultivando um campo aqui em breve, mas a árvore atrapalha, então pensa como fazer o corte dela, só que não esperava que a cortasse de uma só vez. Terminando isso, irá tentar processá-la. Assim, pode fazer madeira até certo ponto. Quando jogava, fazia cabanas, agora teria que usar essa habilidade na sua nova vida. Mas não poderia simplesmente fazer as peças para as paredes e o telhado num piscar de olhos. Hirako perdeu a noção do tempo e o sol começa a se pôr. O que pode acontecer? E também não pode transformar a sua ferramenta em um fósforo. Isso a faria sumir deste mundo para sempre. Pelo menos uma lupa, mas bem, o sol já se pôs. Ele cavou um buraco no tronco como um abrigo temporário. Pensou em cavar no chão, mas poderia ser enterrado, então não o fez. Ainda bem que consegue enxergar bem à noite. Isso foi porque recebeu um corpo bastante saudável e a sua visão está ótima. O que pode ser as duas luas acima. Enquanto processava a madeira por tentativa e erro, o sol apareceu. Aproveitando essa chance, já utiliza a luz para produzir fogo. Continuou limpando a área do campo, embora não sinta cansaço ou fome ao derrubar muitas árvores. Com essa ferramenta, ele ainda usa sua energia para cada trabalho. Talvez mude sua política e saia em busca de comida, mesmo que tenha que viajar muito. Um animal perigoso aparece de repente e vai em sua direção. Embora foi um acidente, já serviu de comida para aquele dia. Hirako também fez o banheiro. Fez muitos desvios, mas finalmente está arando um campo para ele, pensando no que deve cultivar aqui para ganhar a sua vida. Batatas, cebolas, tomates e pepinos. Mas ele sabia que mesmo com todos esses campos não existem sementes para preencher ou sequer mudas. Só que Hirako ficou pasmo no dia seguinte, porque as plantas neste mundo crescem sem sementes, brotos com diferentes estágios de crescimento, concluindo que deve proteger esse lugar agora dos coelhos gigantes e monstros que ainda não viu.
Primeiro construíram uma cerca ao redor da área, em seguida uma trincheira fora da cerca. Em poucos dias, tanto a cerca e a trincheira estarão prontas. Os brotos estão crescendo a cada dia, regados com água. Ainda não se sabe o que mais espera é que sejam menos comestíveis. Depois de muita luta, finalmente construiu sua primeira cabana. Não poderia trazer a madeira até a metade, então cavou o chão de dentro para baixo, para ganhar altura. O telhado é feito de casca de árvore e fixado com pregos feitos de aparas de madeira. Ele está muito satisfeito em ver as suas plantas crescendo a cada dia. Até que um dia se depara com cachorros, não vendo ameaça nenhuma, mas observando que eles estão extremamente machucados. Ele derrubou um javali e então os alimentou. Dizem que os cachorros são aliados de fazendeiros, então seria ótimo ficarem com eles. Um deles é a fêmea que vai dar à luz, e Hirako pensa em formas de isso acontecer sem nenhum problema. Tudo o que faz é se retirar para não atrapalhar. No dia seguinte, ele se depara com vários filhotes, por isso cortou a melhor carne para comemorar esse acontecimento. Ele achou que iriam partir depois que terminasse, mas parece que estão gostando daí, e se sentiria mal se os expulsassem de lá. Os seus primeiros tomates começaram a aparecer. Os cães patrulham o lugar e protegem os arredores, os chamando agora de Kuro e Yuki. Não achou que comeria vegetais. Bem, ainda muita coisa para se fazer nesse lugar. Ainda vamos descobrir como Hirako conseguiu conquistar todas aquelas pessoas e se tornar o futuro líder da vila que o criou. Seus laços e seus novos desafios. Deus está se perguntando como ele está se saindo nesse exato momento. Deus, a salvação das almas, é algo parte de seu trabalho. No entanto, ele comete erros por engano e concedeu uma vida de sofrimento digna de um pecador a um homem inocente. Interferir depois que alguém começou sua vida é contra as regras, e em uma tentativa de compensar o seu erro, deu a ele uma segunda chance. No entanto, percebeu que a floresta não é uma área perigosa cheia de monstros perversos e desagradáveis. Ele foi jogado lá sozinho e instruído a se sustentar com a agricultura. Tem algo muito estranho. Depois de muito esforço, aí estão os resultados dele ter usado a poderosa ferramenta agrícola por um tempo. Primeiro, há plantações que conseguiu cultivar sem plantar nenhuma semente. Batatas, cebolas e tomates, plantas que estavam pensando enquanto cultivava a terra antes, ou seja, se ele imaginar as plantas que deseja cultivar enquanto está usando a ferramenta, elas são semeadas. Quando procurou provas para poder pôr à prova essa teoria, algo aconteceu. Por enquanto, só esperar esse broto crescer para ver no que vai dar. As colheitas que plantou crescem muito rápido. É impressionante como crescem. Um exemplo disso são as batatas que ficavam verdes quando o sol batia nelas. Esses brotos parecem venenosos e, para evitar isso, achou melhor colocar um montinho de terra perto da base da planta. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo quando olhou as colheitas na sua vida anterior, mas tem certeza que os fazendeiros tinham todo tipo de consentimento que aprenderam com suas experiências. Sua única opção é seguir em frente e aprender com seus erros. De qualquer forma, essa é a única razão pela qual é capaz de viver uma vida de fazendeiro aqui. Ele faz estátuas dos deuses que o salvaram. O da esquerda seria o deus da agricultura. Ele está vivendo um estilo de vida muito primitivo, se alimentando apenas de caça e sem o mínimo de temperos. Os cachorros gostam de carne dos animais, dos quais drenou o sangue corretamente. Às vezes se preocupa por tê-los estragado com essa bomba. Só precisa de sal então. Resolveu fazer algo. Sabe que é difícil, mas plantou algumas árvores frutíferas aqui. Se der certo, sua dieta vai melhorar instantaneamente, mas dizem que levam anos para dar frutos. Então terá que ter paciência. A vida com os cachorros é ótima, mas a solidão poderia ser insuportável se não estivesse aqui. A outra coisa boa de ter os cachorros é que realmente eles ajudam. Eles podem viajar pelo lugar e não se perder, podendo assim explorar a floresta inteira, encontrando um rio que pode até servir de fonte de água. Talvez cave um caminho para que a água corra até sua casa, mas seria uma longa caminhada. Achou que estaria trabalhando longe de casa por um tempo, então fez um novo banheiro. Agora ele transformou a ferramenta em um carrinho de mão, e não se cansa enquanto usa a poderosa ferramenta agrícola. Agora pode viajar sem ficar cansado para acelerar a construção. De volta à base, ele limpou a floresta e continuou expandindo seus campos de cultivo. A propósito, aqueles brotos de feijão se transformaram em soja antes que ele percebesse, mas precisa de sal, coisa que ele ainda não tem. Hirako se pergunta por quanto tempo começou a morar aqui. Um certo dia começou a esfriar e mais à frente precisa de novas roupas. Como será o inverno nesse lugar? Por isso precisa fazer algo para se preparar para o frio. Tentou usar a pele de coelhos gigantes, mas eles têm um cheiro insuportável.
ficando preocupado que começasse a apodrecer, então desistiu deles. Sua única opção foi acender uma fogueira na cabana, ou seja, ele irá precisar mais de lenhas. Até que aparece uma aranha gigante no seu quintal que fez um pano para ele. Essa aranha começou a viver na árvore gigante. Sua comida favorita é uma batata. E sua habilidade também é que podem fazer roupas muito bem, até transformando as peles dos animais das quais ele havia desistido em coisas legais. O simples fato de ter coisas feitas de tecido tornou tudo mais civilizado. A aranha se torna parte do grupo agora, com seu nome chamado Zabuto. O inverno chegou e está muito frio, mas graças ao que fez está tudo bem. Ainda neva, mas seria pior se este lugar estivesse com nevasca. Já teria acabado com tudo. Hirako está preocupado se a comida que tem irá durar muito. Tudo que precisa agora é de um bom sal. Mas por alguma razão ainda se sente sozinho ultimamente, pensando que faz tempo que não fala com ninguém. Aos poucos, a neve começa a derreter e a primavera floresce. E é hora de deixar o ninho e os cachorros saíram e foram atrás das parceiras. E também Zabuton, que surgiu com vários filhotes. Todos agora têm família, menos Hirako, que se sentiu ciumado com isso. Agora tem mais bocas para alimentar e precisa trabalhar duro para fazer isso. Até que Zabuton começa a tocar o alarme. Algo desagradável está vindo para lá. Kuro levou para o meio da floresta, e assim ele conhecer alguém novo é sempre uma surpresa. Hirako viu a garota de perto, a mesma que pede ajuda. Ele não tem certeza do que está acontecendo, mas faz muito tempo que não escuta a voz de outra pessoa. E para a surpresa de todos, ela é uma vampira. Ao sugá-lo, sua aparência muda um pouco e os cachorros não gostam dela nem um pouco. E começa a briga novamente e ela perde os poderes. Segundo ele, seu encontro com ela foi uma completa coincidência. E a razão pela qual sugou seu sangue foi para recuperar as suas forças e não conseguia manter a sua forma corporal e suas roupas, e ela que os atacou primeiro. Disto isso, se sentiu mal com a forma que ficou, então ofereceu para deixá-la sugar um pouco mais do seu próprio sangue, para que ela pudesse se recuperar. Ela, ao sugá-lo, diz que nunca viu ninguém tão saudável assim. A vampira se impressiona com todas as colheitas que ele tem feito. Nunca viu tomates na sua vida. Hirako então oferece e pelo seu sorriso parece que gostou muito. A vampira deseja ver outras de suas colheitas, e assim os dois passeiam a tarde em meio às colheitas e o esforço do Hirako é mostrado. À noite, ele vê ela com uma tecnologia mágica, mas faz sentido, seu mundo não é mais o mesmo. Seu nome é Lulute, e ela já sugou muito de seu sangue, por isso não está nem surpreso com isso. Ela mencionou que está fazendo pesquisa com plantas medicinais e a razão pela qual veio à floresta foi porque teve uma briga com os nobres. Decidiu que seria melhor ficar escondido em algum lugar até as coisas esfriassem. Foi quando viu falar da floresta, algo que poderia ajudar em sua pesquisa. Lulute fala da ferramenta mágica que ele tem. Você pretende continuar morando aqui? Disse ela. Ele tem um pedido a se fazer e se ela poderia ficar com ele. Não para somente pesquisas, mas para sempre. Ele não quer deixar essa chance escapar. Não se importa se é uma vampira ou se tem pessoas atrás delas. Nunca foi bom em lidar com pessoas, por isso veio para um lugar diretamente distante, para viver sozinho longe de todo mundo, mas não sabe quantos anos pode lidar aqui com tudo isso sozinho. Ela disse que foi uma proposta muito repentina da parte dele, mas ela achou que foi para pedir daquela outra forma, ué? E não foi? Lulute aceita morar com Hirako. No dia seguinte, os dois estão num clima bem melhor que no anterior. Nunca pensou que um simples cumprimento pudesse deixá-lo feliz. Como foi a primeira pessoa a se mudar, agora ela é um aldeão do local. Na verdade seria o 30º, contando com os animais. Lulute diz a Hirako o que ele acha de cultivar plantas e ervas medicinais nesse campo. Ele disse que sim, mas ela questionou sobre as sementes. Ah, sementes? Não precisa. Sério? Um dia eu te conto. Agora Hirako tem uma vampira ao seu lado que decidiu morar com ele para sempre. Como será o desempenho desse homem tão sortudo no meio da floresta? E ao final, vemos uma nova garota que em breve entrará no grupo. Mais um dia para Hirako, dessa vez acompanhado. Pensando que vampiros não gostam das manhãs, mas mesmo assim, morando com ele ajudou de diversas maneiras usando sua magia para ir energia. Comendo, ela diz que está muito suave e que a comida falta sal, coisa que ele está procurando já faz um bom tempo. Lulute aponta para um determinado lugar que diz que pode dissolver ali e depois fervê-lo para obter o sal. Ela pergunta a ele o que fará hoje. Hirako planeja ver como está o desempenho de sua horta, pois precisam de mais tempos para crescer com os vegetais. Dessa vez tentará plantar outros tipos. Ela disse que mal pode ver o resultado. Por falar nisso, chá de ervas que a Lu fez é ótimo, mas seu desejo principal é um chá verde, o chá oolong. São todos feitos do processamento das folhas.
O alarme é tocado. O que será dessa vez? Os dois saem correndo e se deparam com uma garota ao que parece ser um ser divino. Ao salvá-la, usa seu poder para se recuperar. Lulute parece conhecer ela e sai andando, devagar, mas pede para que pare de resistir e aceite tranquilamente. Não consegue acreditar que ficou escondida nesse lugar. Foi uma experiência terrível que acabou de passar. Ela disse que também passou pela mesma situação. A garota pergunta quem é esse rapaz ao seu lado. Lulute diz que é o seu marido. Impressionada por saber que se trata de um casal, diz que não esperava por isso. Ela está agora com vergonha porque foi a primeira vez que o chamou assim. O seu nome é meio que estranho, Tia. E sim, ela é um anjo. Lulute diz que eles são uma raça de guerreiros que tem mais músculos que cérebro. Mas houve um período da história que eles eram adorados. Hirako pergunta o motivo de perseguir a Lu, que responde que é uma certa recompensa por ela, por causa de todos os danos que ela causou na cidade. Ela disse que havia uma nobre repugnante que a obrigava a fazer remédios para eles. Sentiu a necessidade de dar uma boa lição. A anja diz que passa o tempo todo pesquisando remédios e misturas estranhas, e quando sente que algo a incomoda, começa a explodir tudo pela frente. Hirako, ao ver isso, concluiu que realmente as duas não vão se dar muito bem. Lulute admite que foi longe demais dessa vez, mas de qualquer forma essa é a razão de tudo. Ela estava fugindo da tia, afinal, ela é mais forte. O anjo ficou surpreso porque nunca admitia coisas de tal forma como agora. Tia recebe uma oferta de Lulute morar com eles, também irá apresentar tudo, e tem certeza que vai gostar. Então ela mostra o campo do cultivo do Hirako, o pomar e Zabuton, na qual a reação dela não foi tão muito boa. Agora será a vez de ajudar, também na colheita, e Hirako ensina a tia a aprender recolhendo o seu primeiro legume, um repolho no qual eles provam. Admirando seu sabor, ao final da tarde, a colheita está feita. Hirako sente inveja porque não consegue se recuperar como elas. Tia aprova seu primeiro morango da vida e dessa vez Lulute vem dizendo que ela deve morar aqui. Os dias passam e Tia ajuda na construção de algumas coisas para Hirako. Andando juntos, ela pergunta ao mestre Hirako se podem colher muitos morangos. Ele disse que gostaria mesmo que pudesse até mesmo se expandir. Não ia conseguir dar conta de toda a colheita. Tia pensa então que faltam mais pessoas para ajudar. E Hirako disse que se crescer demais, não ia dar conta de comer tudo. Agora dessa vez há novos filhotes. Os filhos de Kuro e Yuki tiveram mais filhos. De fato aquele lugar não serve mais para eles, então vai construir uma área ao lado do pomar. Dessa vez terá que dar nomes, coisa que será difícil já que são muitos. Os filhotes de Zabuton já devem seguir seu próprio destino. A anja diz que também está indo para outro lugar, mas que também não vai demorar muito. Alguns dias passam e ela volta com um monte de garotas com ela, chamadas elfas superiores, ou elfas, se quiser. A primeira é Leia, Leaf, Licot, Lizei, Lily, Lita e Li. E seus nomes são parecidos porque são parentes. E a líder delas pede para que more junto com eles. Tia informa que elas têm uma história muito triste. Todas moravam no vilarejo ao norte, mas seu povo foi eliminado. Depois da guerra contra humanos, sua raça foi espalhada e desde então estão vagando pela terra procurando lugar para chamar de lá. Estão sem o que fazer, pedindo ajuda do Hirako. Lulute acha uma boa, pois elfos são uma raça muito talentosa. A elfa mais velha tem 400 anos e a mais nova 300. Hirako disse que se todas se derem muito bem, não tem problema nenhum quanto a isso. O número de pessoas aumentou de repente, então precisava construir um lugar para todas morarem. Leia disse que as 7 queriam morar juntas, então fizeram uma casa para elas, iniciando com a vala e a cerca de madeira. Fizeram seus banheiros e a área de coleta de lixo. E pelo visto, elas sabem mais de construção que o próprio Hirako. Ele aprendeu agora como processar madeira e encaixar elas. Seguindo apenas suas ordens, concentrou em cavar buracos, nivelar o terreno, coletar a madeira e depois de 10 dias, ela estava pronta. Hirako agora planeja fazer um novo lar. Com o conhecimento que tem agora, a casa é grande. É um lugar onde todos podem trabalhar juntos e comer juntos. Sentados nos lados esquerdos e direito da sala estão os depósitos. Sua iluminação é feita com magia e os quartos ficam acima individuais. Agora ele espera que elas se sintam seguras e em paz. Lulute observa e diz que eles estão se adaptando bem ao lugar, apesar de comerem alho cru, mas ok. Ele, quando pensa em elfos, imagina uma raça que vive na floresta e é uma só pessoa com a natureza, mas ela disse que isso é muita bobagem e pede para parar de subestimar o quão dura a natureza pode ser. Se tentar viver assim na floresta não duraria nem 3 dias. E já que deixou elas morarem com ele, estão planejando fazer
alguns trabalhos de mineração e ferraria, e gostaria de começar com a fornalha para derreter o ferro. Ele sempre imaginou que os anões lidavam com esse tipo de coisa. Segundo suas orientações, elas montaram uma estação de trabalho de ferraria, colocaram carvão e areia de ferro tirados do rio. Em seguida, manteram o ferro derretido para processá-lo. Agora tem sua primeira panela de ferro. Hirako está feliz por ter muita companhia para ele agora. A elfa aparece com um material pronto para fazer pães pela primeira vez desde que reencarnou. Hirako e as elfas provam massas novas. Ele diz que é um pouco cedo para pensar nisso, mas será que essas terras pertencem a alguém? Lulut acha que alguém é dono desse terreno, mas parece que está no domínio do Lorde Demônio. Ele disse que isso é assustador. Será que vai ter problema? Lulut disse que se ele construiu tudo sozinho, não há com o que se preocupar. Tudo pertence a ele. À noite, as garotas falam quanto Hirako é cheio de surpresas. Ele é realmente especial. Apesar de não saber nada de elfos e anjos, tudo é questão de tempo para Hirako aprender. Agora seria a hora de começar um novo trabalho. Mas Hirako se depara com sua aranha Zabuton mostrando uma abelha gigante e questionando o que irá fazer com ela. Terá um bichinho de estimação? Ele construiu uma casa para o ninho da abelha perto do pomar. Eles construíram um grande ninho dentro de cerca de 10 dias, com as abelhas operárias ocupadas cuidando de seus trabalhos. Somente a abelha rainha é grande, as operárias são de tamanho normal. Se deixá-las aqui, imagina que elas farão mel no qual possa colher para sempre. Hirako pensa em plantar um jardim de flores por perto se quiser colher mel. Ao sair do buraco, se depara com a elfa que pergunta o que é isto. Seria um reservatório. Ele planeja tirar a água do rio por meio de um canal, mas ultimamente está ocupado com outras coisas. Ela pergunta como ele avançou a construção da hidrovia, mas Hirako diz que não tem progressão nenhuma, o suficiente para decidir no que irá usar. Sempre imaginou as vias navegáveis como coisas que se constroem com pedra, mas acha que será difícil trabalhar por aqui. Pensando que tem madeira por aqui, se levarem um longo curso de água, as lacunas da madeira causarão muitos vazamentos. Hirako usa compacto a terra com a poderosa ferramenta que possui. Pode ser muito duro como concreto, então isso irá funcionar. Sendo que na verdade ele tinha uma escavação da terra que sobrou da escavação do reservatório com a qual não tinha certeza do que fazer. Entraram no modo da produção em massa, construíram a comporta de captação da água no topo da cachoeira e em seguida construíram a fundação usando terra e colocaram as peças para a hidrovia em cima dela, deixando os elfos lidarem com o básico da fundação, concentrando em selar as costuras e fortalecer a base. Graças a esse trabalho árduo, a construção avançou muito mais rápido do que ele esperava. Com isso, finalmente não terão que entrar e sair do poço para buscar água todos os dias. Agora pode tomar a rega das plantações muito mais fáceis também. Agora que tem acesso mais rápido ao rio, finalmente podem comer peixe. Contudo, os coelhos podem ser muito cruéis, mas os peixes aqui aparentam ser normais. A vampira disse que se esses bichos pertencem à Floresta da Morte. Com a resposta positiva, será que é seguro realmente comer esse tipo de coisa? Hirako oferece, mas elas recusam assim que ele prova, sente o sabor do salmão, que então ele insiste que a provem novamente. Ao testarem, gostam muito. As outras elfas também são convidadas a provar o peixe. Conclusão: elas gostaram e Hirako teve que correr atrás de mais peixes para poderem pôr na reserva. Resolveu tentar lavrar a enxada e surgiram mais plantas de arroz. Não sabia que podia crescer em tanto tempo em solo normal. Mas agora, com as vias navegáveis, sua nova ideia é um arrozal. Ao cavar, as garotas dizem que parece ser um campo normal. Ao derramar a água, uma delas pensa que ele vai colocar os peixes aí. Agora, ele irá distribuir mudas para poderem plantar. Ficaram nervosas, mas depois pegaram jeito. O plantio de arroz transcorreu sem problemas, colocando os filhos de Zabuton encarregados de manter as pragas fora da área. As plantas cresceram muito mais rápido do que ele esperava. Hora da colheita. Leia e as outras ajudaram também. Tudo isso foi em um piscar de olhos. Essas são as plantações que cultivou no arrozal? E agora? Hirako irá debrulhá-los. Em seguida passar por uma peneira para eliminar as folhas. Após isso usará um almofariz, usando um pilão para polir o arroz e finalmente o tão sonhado arroz. As garotas pensam que já podem comer, mas não. Ainda falta, claro, cozinhar. Hirako faz uma réplica de uma chaleira e orienta sobre como terminar de cozinhar, pedindo para não usar sua magia para acender o fogo. Calma, Lulut, não é a batalha. Então,
precisa de uma chama baixa. As outras elfas estão curiosas em saber o feitiço que ele o fez. Com o arroz pronto e moldado, Hirako fez os bolinhos e, óbvio, todas gostaram. Se tivesse algas, provavelmente seria um onigiri. Hirako foi o único, coitada, que fez e não conseguiu provar nada. Bom, pelo menos elas gostaram. Da próxima vez ele pensa em um recheio diferente. Após tanto trabalho, decidem parar por hoje. Elas saem sujas, mas graças à sua magia se recuperam de tudo. Hirako pensa que até magia pode ser usada para isso. Nessas horas que poderia ter um banho verdadeiro para entrar. Ele vai criar dessa vez um lugar para se lavar com água morna. Primeiro, uma fornalha para aquecer a água, um lugar para aquecer o corpo e o vestuário. As elfas poderiam se banhar no rio, mas com o inverno ficaria difícil. E assim, a construção começou imediatamente. A fornalha foi feita com blocos de terra, compactados com martelo, alimentados com água que trouxe do canal, e agora a banheira foi feita. Fizeram bancos para se sentar na área de lavagem, e Hirako só pensa no destino da água do banho, mas tia informa que enviará slimes para comer os resíduos de matéria orgânica que ficarem sobrando. Mesmo Hirako achando que elas são uma ameaça. Ela o pegou na aldeia inicial, mas o fazendeiro fez uma piscina de purificação para as slimes no canal de esgoto. Agora mais um problema foi resolvido. Precisa pegar um pouco de lenha e o banho estará pronto. Hirako agora irá ensinar como tomar um banho de verdade. Primeiro, tire as vestes, depois se enxague e lave a região na área. Mas falar não é suficiente, elas pedem que ele mostre como faz. Hirako faz todas as etapas e entra no banho. Há quanto tempo ele não toma um banho assim? Lembrando de não ter permissão disso quando estava hospitalizado. Mas agora está aí. Hirako junto com as garotas. Alguém subiu de nível, não é? No final das contas, não teve muito tempo para relaxar no banho. No dia seguinte ele vê os novos cogumelos que acabaram de nascer. Os cachorros acabaram encontrando mais 5 novos elfos e trouxeram para lá. Seus nomes: Lala, Laza, Lalasha, Lamo, Lame, todas com Lá. Elas moraram na mesma aldeia que as primeiras elfas desde que partiram. Vivem suas vidas como andarilhos, procurando um lugar para se estabelecerem, com 200 anos desde que seus grupos se viram. Hirako diz que pode morar sim com ele. Dessa vez, terá que fazer mais uma casa. Não só isso, as elfas estão determinadas a crescer sua raça e começar a fazer filhos. Ele não tem certeza de como elas pretendem fazer filhos, mas é bom vê-las que estão bem otimistas. E temos uma descoberta. Os cachorros falam no pensamento. Kuro disse que antes de conhecer o seu mestre sequer tinha um nome. Desde que nasceu, passou sua vida inteira sozinho, nunca perdendo uma luta, planejou viver toda a sua vida fazendo o que quisesse e caçando quando que precisasse comer. Mas um dia conheceu uma fêmea. Não teve chance nenhuma com ela. Após aquela perda total, para aquela fêmea começaram a viajar juntos. Depois de um tempo, sua barriga começou a crescer, gerando filhos. Existem animais na floresta que conduzem as matilhas de seus filhotes. Quando pensou no que isso se tornaria, sua vida não parecia tão ruim. Mas então se encontraram com um urso que dizia ser o rei da floresta. Não sabe se ele decidiu por caprichos poupar mesmo feridos. Resultado, que não podiam caçar para comer, e antes mesmo que isso piorasse, encontraram um lugar onde nem mesmo aquele urso ousaria pisar. E foi lá que encontraram um humano. Pensava que as pessoas viviam na floresta, se mantinham escondidas e nunca ficavam muito tempo por lá. Mas aquele cara, ele vivenciava tudo sozinho. Sentiam um poder vindo daquela ferramenta. Eles aceitaram isso. E então foi compartilhado a sua comida, cuidou deles, e desde esse dia decidiram que este homem seria o seu mestre, o dando um lar, comidas que são ótimas. E em pouco tempo seus filhos cresceram e sua família cresceu. Também ele criou sua própria matilha. Para todas as mulheres que ele lidera, não pode deixar de pensar que ele é muito mais do que um simples ser humano. Não sabendo no fundo que são monstros aterrorizantes conhecidos como lobos infernais, agora está agradecido pela sorte que ele o trouxe. Se você viu o vídeo até aqui e deseja uma continuação, não deixe de comentar abaixo, se inscreva no canal e nos vemos o mais rápido possível. Volto logo. Até mais.